Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença da psicopedagoga Raquel Vasconcelos, que vai conversar conosco sobre um tema extremamente relevante: criança, adolescente, família, relacionamentos. Raquel, prazer em tê-la aqui. Prazer Eu tenho meu. certeza que está todo mundo muito feliz com a sua presença. Prazer meu, é sempre bom a gente discutir, conversar, trocar ideias sobre esses assuntos, né? Raquel, vamos para um ponto importante, inicial. As crianças de hoje são mais ou menos inteligentes de décadas passadas? As crianças de hoje têm múltiplas inteligências, na verdade sempre tiveram, mas hoje os estímulos são muito grandes, né? Em todos os canais de comunicação, de troca social. Então, desde cedo a gente começa a estimular, desde a educação infantil, as famílias hoje em dia também, estendendo a sua pergunta, não são mais as mesmas de décadas atrás. Então, os interesses são outros porque as crianças vivem em sociedade, em comunidade. Então, se a gente liga a televisão, hoje em dia, então, a gente tem todos os aparelhos à nossa disposição tecnológicos, então, obviamente, as inteligências vão variando, vão mudando, vão se transformando. Quando você fala em inteligência, me vem uma preocupação, não sei se é sua também. Eu, pelo menos, sempre gostei muito da leitura do livro propriamente dito. Perfeito. Né? E há uma brincadeira que as pessoas falam assim: criança hoje com texto com mais de 12 linhas, ninguém lê o resto. Essa inteligência que você está falando, ela é uma inteligência superficial? Depende. Ela é uma inteligência que deve ser trabalhada junto com as outras inteligências, né? Existem vários tipos de inteligência, a gente for estudar desenvolvimento. A inteligência tecnológica, ela é importante, mas eu não julgo a mais importante. A leitura, a escrita, o pensamento crítico, o poder de pegar um livro, aquele cheirinho do livro das bibliotecas, né? Isso não se deve perder nunca. Por isso que eu defendo muito que os aparelhos celulares, que todo tipo de mídia tecnológica, ela deve ser utilizada com muita prudência. Então, eu sempre aconselho as famílias e as escolas, ok, deixa lá um pouquinho, mas tira, porque não é bacana. Eu vou estar estimulando o não contato, não convívio social, eu vou estar estimulando o distanciamento dessa leitura. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser radical, a gente não pode ter mão de ferro, porque é a tendência da atualidade. Então, dosar, equilibrar, isso é de fundamental importância. A leitura dos livros, um quarto, um ambiente, uma casa, uma escola, onde tenha livros, onde a criança vivencie o exemplo dos pais, o exemplo da família, no contato com o livro, com o jornal, com todo tipo de letramento, é de fundamental importância. E saber acompanhar e equilibrar as outras formas de distração, de aprendizagem, de estimulação também. Alguém pode estar assistindo o programa e falar assim: então fácil o que eles estão falando, quero ver na prática. Mas aqui a gente vai e volta nos mesmos assuntos. Sim. Você me fez lembrar outra preocupação, que é com relação aos vícios, né, desses aparelhos eletrônicos. Crianças, isolamentos em quarto, irritabilidade quando você retira. Essa tendência também desse lado negativo precisa ser observado com cautela, com rapidez. O que os pais precisam fazer para evitar que isso se torne uma coisa maléfica para o psicológico e para o cotidiano das crianças? Não tem receita pronta. Cada família vem de uma subjetividade, de uma realidade diferente. Não tem aconselhamentos prontos. Tem uma palavra-chave, duas palavras-chave: acompanhamento e prevenção. Então, o computador, sempre na sala ou no local onde eu tenha fácil acesso à visualização do que a criança está fazendo. O acompanhamento da internet é de fundamental importância. Acompanhar que tipo de jogo que essa criança está jogando. Então, tem benefícios e malefícios. Depende do meu acompanhamento em relação a pai e mãe. Sabemos que hoje é difícil você ficar 24 horas controlando, a gente trabalha, a gente tem uma série de compromissos, mas aquele momento do lazer em casa, onde a criança desfruta de um jogo, de uma boneca, de um carrinho e do eletrônico, a gente precisa acompanhar. E não fazer disso uma fuga, porque tem muitas famílias, né, a gente não pode generalizar, que entrega, toma, vai, vê, mas me deixa um pouquinho que eu estou cansado, né? E isso é natural, não é nenhuma crítica, essas coisas acontecem, mas a partir do momento que eu sou pai e mãe, eu preciso entender que eu preciso ficar de olho em muitas situações, principalmente nessa.
Raquel, eu na minha época, né, eu já estou com 44, eu brincava de Forte Apache, carrinho de ferro, sim, Falcon, alguém vai me debochar de mim, mas não viciava. Os eletrônicos de hoje, eles viciam. Onde que está a mão maldosa da economia nisso aí? Muitas vertentes, né? Você sai para comprar um jogo convencional e do lado tem lá o colorido. Isso, inclusive, o colorido, inclusive na tela, e muitos ícones, né, para você clicar e mexer. Isso é uma demanda de muita atratividade. Existe uma questão econômica. Existe uma questão muito bem estudada pelos educadores e pelas pessoas da área que fizeram esses jogos e que estão à disposição. Existe uma série de variáveis na sua pergunta, mas é óbvio que eu não estou aqui nem defendendo e nem sendo contra tudo isso. Eu acho que, voltando a falar, o segredo está em acompanhar e equilibrar. Porque se a gente for parar para ver, todas as situações têm muitas variáveis. Tem pontos bons, tem pontos ruins. O que vai determinar se é favorável ou não a educação, a formação, a convivência, é o equilíbrio, é a dose certa. Que não há receita universal, porque cada situação é uma. Mas dando andamento à discussão, aqui uma discussão livre, a maioria, pelo menos eu acho, me corrija se eu estiver errado, desses vícios tecnológicos, eles nada têm a ver com construção laborativa, profissional nem técnica. São jogos. Sim. E esse emburrecimento também não é uma coisa que vai futuramente comprometer essas categorias profissionais? Sem dúvida. Existem jogos que a gente até utiliza em consultórios de pedagogia, de psicopedagogia, de fonoaudiologia, porque cada um tem um objetivo diferente. Eu utilizo jogos eletrônicos para, por exemplo, estimular a linguagem oral, construção de frases, discriminação auditiva. Existem jogos de matemática muito bons. O emburrecimento, na minha opinião, está no excesso. Qualquer tipo de excesso não é bacana. Então, a gente hoje em dia tem demandas de adolescentes, de pré-adolescentes, que vêm se afastando muito do meio social. Porque fica ali o tempo inteiro, o dia todo, naqueles jogos e mais que isso, nas questões sociais da internet. Então, conversa por ali, não sabe quem é a pessoa, prefere se distanciar do que vivenciar o desafio de eu estar num grupo social, que para muitos é difícil. Então, por isso que eu falo, cada caso é um. Raquel, eu tenho notado, e você colocou muito bem aí, crianças que ficam muito tempo, né? E a gente luta, a gente que é pai luta por isso, porque é um enfrentamento diário, mas tem a parte também que eu tenho notado da obesidade infantil, da falta de qualidade de um esporte, de um lazer. Como isso precisa ser visto e analisado também por esses pais? A rotina. Eu vejo hoje em dia crianças com uma rotina, uma agenda pior que a nossa. Vai para a escola, aula, uma série de situações que sai de casa que não tem tempo de ser criança. Eu acho tão importante ser criança. O que é ser criança? É chegar em casa e não fazer absolutamente nada durante um tempo. Brincar de boneca, brincar com o carrinho, brincar com o jogo, fazer uma leitura de um bom livro, conversar com os pais, onde os pais possam perguntar como que foi a escola, e aquele amiguinho, e aquela amiguinha, e a professora, e a atividade que foi feita hoje. E mal a gente tem esse tempo hoje em dia. Então, eu vejo que existe uma responsabilidade de todos nós para poder driblar essas situações, porque de um lado a gente tem o dia a dia, que é muito cruel para muitas famílias, de tantas atribuições que a gente tem. E do outro lado a gente tem uma criança em construção, em desenvolvimento. Então é muito importante que ela tenha uma agenda equilibrada, uma rotina saudável, que faça aulas, é super importante a complementação escolar, mas que também dê oportunidade a essa criança de ser criança, porque a precocidade está aí. E existe uma aceleração muito grande, né?
hoje em dia. A gente meio que perdeu o equilíbrio. O que é ser criança? O que é ser pré-adolescente? Adultos precoces, né? Muito, uma agenda muito carregada. A cobrança escolar, que tem que ter, óbvio. A cobrança acadêmica, tem que estudar, tem que ter a rotina de estudo. Mas também tem tantas outras apelações, obrigatoriedades. Aquela cobrança, vamos botar de uma forma assim bem delicada. Algumas cobranças paternas e maternas, com relação ao estudo principalmente, não vem também de uma frustração desse pai e dessa mãe? Muitas vezes. Muitas vezes. O que eu não tive oportunidade antes, eu quero dar agora, né? Tem tantas variáveis na sua pergunta. Isso é uma linha muito perigosa, né? É claro. Primeiro eu preciso conhecer esse ser. Nós estamos falando do ser materno ou do ser criança? Ser criança. Eu preciso conhecer esse indivíduo, eu preciso conhecer o meu filho, conhecer o meu aluno, conhecer essa pessoa que me foi entregue. Eu sou responsável por ele. E cada criança tem a sua subjetividade. Cada criança vai pedir uma coisa diferente de acordo com o seu comportamento, de acordo com as suas falas, de acordo com o seu olhar. E aí eu preciso entender que, embora o mundo seja globalizado, embora existem regras super necessárias para a convivência social, eu preciso entender que cada um, você tem 2 filhos. 2. Totalmente diferentes um do outro. Sim, com certeza. E aí eu preciso dar a cada um o que ele me pede, o que é necessário para ele. E preencher o que falta em cada um ali, né? A mesma coisa em relação às escolas. Existem leis, regras escolares de fundamental importância, tanto para a comunidade escolar, familiar, estudantil, mas eu preciso entender que cada criança que me chega tem uma história diferente, tem carências diferentes, tem situações muito variáveis. E o grande segredo é em atender essas especificidades. Então, aí eu te faço uma pergunta, você até antecipou um pouco o que eu ia comentar com você. Nós sabemos que nós temos a família e temos a escola. Em regra, a escola seria um complemento do que você traz. E nós estamos observando aí que muitos professores estão, na verdade, tendo que fazer os 2 pontos, da construção moral e ética e também escolar. Por que essas crianças estão vindo tão, vamos dizer assim, desarrumadas para o seio social? É muito perigoso a gente falar dentro de uma globalidade, porque senão a gente julga, a gente critica e não é o objetivo nosso aqui. Eu não posso dizer que todas as crianças chegam dessa forma, nem posso responsabilizar as famílias por isso. O que eu posso te responder é que a gente vive numa era muito diferente, onde a mãe tem que trabalhar na maioria das vezes, o pai também, onde a escola exerce uma importante função educadora. Todos são educadores, na minha opinião, todos que convivem com o desenvolvimento infantil são educadores porque contribuem com a formação daquele ser. Hoje em dia a gente vive com muitos apelos e estímulos fora da escola, foi o início da nossa conversa. A televisão está aí, a mídia está aí com coisas benéficas e maléficas. E a gente precisa entender que a escola ocupa um papel social, além de ensinar português, matemática e as demais matérias curriculares. Então não tem como escapar. E volto a dizer, o segredo é descobrir o que essa criança precisa, onde que esse adolescente perdeu aí a mão, chamar essa família para a escola e tentar colocar para ela a responsabilidade dela, as carências dessa criança e fazer sempre uma troca. Eu no meu lugar de escola, a família no lugar de família, sem os papéis se misturarem e se complementarem, com muita delicadeza e com muito respeito ao outro. Eu entrevistei aqui o psiquiatra Cláudio Teixeira e ele comentou comigo que o respeito tem que vir primeiro do que o amor. Com certeza. E aí eu perguntei ele por quê? Porque com respeito você prepara para a vida e com amor às vezes você prejudica, né? E aí? Com certeza, porque se eu não respeitar a sua subjetividade, eu atropelo as coisas. Escola, a gente está falando muito de escola, né? Sim. Mas família também é o lugar onde a gente convive, família, grupo social, o respeito permeia qualquer relação. Então, se eu sou mão de ferro numa escola, onde eu entendo que tem regras, mas onde eu perco a mão no que eu vou determinar, eu acabo não respeitando as suas carências daquele momento. Quando eu falo carência, eu falo necessidade. Claro.
Por isso que a educação especial está aí, por isso que a educação inclusiva está aí. Não basta eu estar incluso, eu tenho que estar integrado no meio. E para eu estar integrado no meio, eu preciso me sentir respeitado acima de tudo. Por isso que é muito perigoso quando a gente fala amplamente de educação, porque não são todas as famílias que passam por isso, porque existem vários tipos de educação e porque cada tipo de educação tem que ser respeitada. Perfeito. Estamos aqui com a psicopedagoga Raquel Vasconcelos. Vamos ao intervalo e já voltamos.